Olá, pessoal do YouTube. Este é mais um vídeo sobre educação financeira aqui no canal. E neste vídeo eu vou te ensinar sobre despesas fixas, despesas variáveis e no final do vídeo eu vou te dar uma dica importante sobre como identificar e como manejar essas despesas dentro do orçamento pessoal. Então, vamos para o vídeo. Ter um controle total sobre o nosso orçamento é fundamental para conseguir alcançar nossos objetivos, colocar a casa em ordem e futuramente até os nossos investimentos. Sem controle financeiro, não tem organização financeira. No início, nós precisamos identificar o que compõe o nosso orçamento. E existe uma dica fundamental que nós precisamos entender para não perder as coisas de ordem, que são as despesas. E as despesas nós podemos organizar em dois grupos: as despesas fixas e as despesas variáveis. Como eu já disse, vamos agora à explicação das duas e no final do vídeo eu dou uma dica de como identificar, como manejar e melhorar elas dentro do nosso orçamento. Vamos começar com as despesas fixas. Mas o que significa na prática uma despesa fixa? Uma despesa ela é fixa quando ela não altera seu valor ou a alteração de valor é muito pequena e ela tem uma ocorrência frequente dentro do orçamento. Um dos exemplos de despesas fixas, por exemplo, é quem mora de aluguel. O aluguel é aquela despesa que ela tem o mesmo valor e todo mês você tem que fazer o pagamento, ela é recorrente. Um outro exemplo de despesa fixa são os serviços de streaming. Então, aquele serviço que você paga para assistir seus filmes, para assistir suas séries, ele tem um valor também fixo e ele é recorrente. Todo mês tem que ser feito aquele pagamento. Um outro exemplo é a internet. A internet, normalmente, os planos são fixos, valor, e o pagamento é recorrente. Então, aqui nós já conseguimos identificar o conceito da despesa fixa. É aquela despesa que nós temos pagamento recorrente de um valor único, de um valor que ele não se altera ou altera muito pouco ao longo do tempo. E aí nós temos internet, academia, condomínio, entre outras coisas. E dentro dessa categoria também entram os financiamentos, os empréstimos que nós pegamos junto a bancos e financeiras. Então, quando você faz um financiamento de tantos meses e esse financiamento ele tem lá uma parcela, este financiamento, como o valor não vai se alterar durante o período de pagamento desse financiamento, você tem uma despesa fixa e essa despesa fixa deve ser incluída no seu orçamento e abatida do seu orçamento mensal, já que essa despesa ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser paga. E só lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E se estiver gostando, já deixa seu like, pois o like ajuda muito no crescimento do canal e incentiva a fazer novos vídeos. Depois de ver o conceito de despesas fixas, vamos agora ao conceito de despesas variáveis. As despesas variáveis, assim como as fixas, elas compõem o nosso orçamento. Porém, elas podem confundir um pouco aos mais desavisados, pois ela tem dentro delas também despesas que são recorrentes, porém elas não têm um valor fixo. Então, vamos ver quais são as despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas despesas que elas mudam de acordo com a minha utilização dela. Então, elas não têm um valor fixo, porém elas podem ocorrer mensalmente. Então, vou dar um exemplo: água, luz, telefone pós-pago. As despesas variáveis são aquelas despesas que elas têm o seu valor atrelado à intensidade que eu utilizo esses recursos ou não. Então, por exemplo, dessas despesas eu tenho água e luz. Elas são despesas da casa, são despesas que são essenciais, mas o valor delas não é fixo. O valor delas vai depender da minha utilização desses serviços. Então, se num determinado mês eu utilizo mais eletricidade, eu vou pagar mais por isso. Se eu utilizo mais água, da mesma forma, a conta vai vir maior. Então, eu consigo controlar o valor dessas despesas com a minha utilização. Utilizando mais ou utilizando menos, eu consigo aumentar ou abaixar esse valor. Abaixar o valor normalmente é o que nós queremos das despesas. Porém, é preciso ter um cuidado aqui para não nos tornarmos aquele cara que quer viver no breu. Então, não deixar acender uma luz, não deixar
utilizar nenhum tipo de aparelho, morrer do calor sem ligar o ventilador. Não é isso, não é essa a questão. É ter um controle para ter uma vida razoável, sem excessos, para não prejudicar o orçamento. Aqui também, nas despesas variáveis, entra a alimentação, o supermercado, que varia de acordo com a nossa utilização. Tem mês que nós compramos um pouco mais, um pouco menos, então manter esse controle. E após ver as despesas fixas, as despesas variáveis, nós chegamos naquela parte do vídeo que eu prometi lá no início, que eu iria dar uma dica de como identificá-las dentro do orçamento e como manejar da melhor forma possível para que elas não prejudiquem o nosso planejamento financeiro. Começando pelaquela anotação que eu comentei no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, basta clicar aqui no iCard para que você assista. Mas assista depois deste vídeo. Assista esse vídeo, depois você vai para o iCard, o link vai estar aqui na descrição para você não perder. Não sai daqui agora, só quando terminar o vídeo. Agora que nós entendemos a diferença entre despesas fixas e variáveis, nós vamos analisar esse orçamento que nós anotamos, que nós vimos, que nós vamos fazer pegar a nossa anotação de despesas e olhar ela e separar em dois grupos, o grupo das despesas fixas e o grupo das despesas variáveis, dentro disso que você já aprendeu neste vídeo. E identificar essas despesas dentro do que é realmente importante ser mantido e aquilo que não é tão importante assim. Então, por exemplo, nós podemos olhar para o grupo das despesas fixas e descobrir que nós temos ali uns 3 planos de streaming que na verdade nós utilizamos só um ou dois, então um pode ser cancelado, ou nós assinamos um para ver determinada série, já assistimos e não assisto mais, não tenho mais nada que me interesse naquele plano e estou pagando aquele plano. Então esse serviço ele pode ser cancelado. Então, ao olhar despesas, nós temos um panorama melhor do que pode ser mantido, do que pode ser retirado. Se estamos, por exemplo, saindo muito, comprando muito lanche fora, nós podemos diminuir. Se vamos 3 vezes na semana, podemos fazer um pedido por semana. Então, com isso, nós conseguimos manejar o nosso orçamento. A ideia sempre é diminuir as despesas e aumentar a nossa receita. Nós estamos no início focado na parte das despesas, pois a organização ela começa pelo que a gente já tem. Então, usando as despesas que nós já temos, identificar onde estão os excessos, o que pode ser melhorado, o que pode ser retirado, o que pode ser colocado, o peso disso no orçamento, para que o orçamento fique mais dinâmico e mais fácil de ser manejado. Então, identificar das despesas, olhar essas despesas, quais despesas fixas eu tenho que eu posso abrir mão. Todas essas despesas fixas que eu tenho são necessárias e essenciais hoje para mim. E dentro das despesas variáveis, o que eu posso melhorar? O que eu estou gastando mais do que eu preciso? Ou o que eu posso manejar para que eu tenha uma folga no orçamento e fazer investimentos? E aí é a parte que realmente interessa, que é onde eu vou criar o meu capital financeiro para investimento ou por uma situação de emergência futura. E é no manejo desse orçamento que eu consigo aquela folga final que vai me possibilitar investimentos, criar ali a minha reserva de emergência que pode me socorrer futuramente. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Não deixem de assistir o vídeo que eu comentei, que está na descrição. Curta o vídeo e se tiver alguma questão, pode colocar no comentário sua pergunta, a sua opinião, que eu leio e respondo todos. Até mais, pessoal!